fevereiro 6, Mateus 24, de 1 a 22. Jesus acabava de falar, o tempo já se retirava, quando os discípulos dele chegaram para ele e falaram: olha que linda a construção desse templo, olha que pedras enormes, que coisa maravilhosa, exaltando a construção do templo. Esse templo, na época de Jesus, já era o segundo templo, que tinha começado a ser feito com Esdras e Neemias, 500 anos antes, porque o primeiro templo, que havia sido construído por Salomão, foi destruído no século VI pelos babilônios, sob o comando do Nabucodonosor. Então, esse templo havia sido terminado pelo Herodes, devia ser muito bonito, não era como o de Salomão. Então os discípulos estavam: olha que coisa linda, olha essas pedras, nossa, que coisa maravilhosa. Aí olha o que Jesus fala: vocês estão vendo tudo isso? Tudo isto será destruído, nenhuma única pedra destas restará. Não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Jesus já estava profetizando que em 70 os romanos vieram e destruíram tudo, realmente, acabaram com o templo. Também não tinha mais significado o templo, porque o templo era o local onde a presença de Deus estava e onde eram feitos sacrifícios para pacificação com Deus. Uma vez que Jesus já teria feito, nessa época, um novo pacto, em que ele era o último sacrifício, o último e definitivo, e a partir daquele momento Deus habitaria em cada um de nós, nós seríamos o templo do Espírito de Deus. Não tinha mais necessidade de haver um templo, mas eles não sabiam disso ainda, Jesus ainda estava vivo. Então, Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Ele estava exaltando, aquela construção maravilhosa. Eles foram para os Montes das Oliveiras, aí saíram, foram para o Monte das Oliveiras, que é essa parte de cá, aqui em cima, que dá para olhar a cidade. E os discípulos perguntaram a ele: queremos saber quando é que isto vai acontecer. Quer dizer, a destruição do templo, e tudo mais que eles devem ter falado que ia acontecer. Queremos saber também qual será o sinal da tua vinda e da consumação do século. Consumação do século é fim dos tempos. Século aqui não é século como a gente conhece, século I, século II. Século, sistema de coisa, mundo secular, mundo que vive neste tipo de sistema de coisas, essa programação que nós conhecemos, de maldade, de egoísmo, de guerras, de uma pessoa fazendo mal à outra. Esse é o sistema secular. E eles querem saber quando é que será o sinal da tua vida e também do fim dos tempos, que tudo vai acabar, tudo vai se consumar, vai chegar ao fim, finalmente. Aí Jesus fala assim: não deixem ninguém enganar vocês, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitos vão acreditar. E vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas não fiquem assustados, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, ainda não é a consumação. Quer dizer, as guerras que a gente ouve falar, já está previsto. Deus falou, Vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas isso não é o fim. Porque uma nação se levantará contra a outra e um país contra o outro. E haverá fomes em muitas partes do mundo, que a gente conhece, E terremotos em vários lugares. Naquela época, terremoto não era tão comum como hoje, Então, quando a gente vê um terremoto, a gente já lembra logo dessa previsão de Jesus, Mas ainda não será o fim, é apenas o princípio das dores. Isso que nós estamos vivendo, segundo Jesus, é apenas o princípio das dores. É como uma mulher que vai dar à luz, sempre a referência, o exemplo que se dá na Bíblia é quando a mulher vai dar à luz, que começa a sentir aquelas dores, vai dar à luz, parto normal. Começa a sentir a dorzinha, mas aí a coisa ainda vai ficar grave, Então vocês serão perseguidos, traídos e entregues à morte. Os discípulos de Jesus.
Aconteceu e continua acontecendo, né? Vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome, por anunciarem que Jesus é o Messias, escolhido de Deus para salvar o mundo. E muitos vão ficar ofendidos, vão trair e vão odiar uns aos outros. E aparecerão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pessoas que se dizem Cristo Messias, né, que não são, e que vão levar muitos a crer. Tem alguns que acreditam que fulano é o Messias, ciclano é o Messias, tem muitos que acreditam. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, a maldade, a transgressão, o amor de muitos esfriará. As pessoas veem tanta maldade no mundo e tanta coisa ruim que até nem o amor fica frio, esfria, né? E a linguagem aqui no grego é o significado de uma cera que endureceu, né? Esfriou. A cera, quando ela está quente, ela está molinha. Mas a cera, quando esfria, ela endurece. Então essa é a imagem que ele está tentando passar para a gente aqui, né? De que o amor de muitos vai ficar endurecido. Mas pode amolecer, mas vai ficar endurecido, né? Frio. Mas o que perseverar até o fim, né? O que aguentar e suportar tudo até o fim, este será salvo. Quer dizer que não são todos que vão ser salvos, apenas aqueles que aguentarem até o fim, como o povo de Israel, quem aguentar até o fim. O povo de Israel quando saiu do Egito. Este evangelho, essa notícia, né, será anunciado, pregado, proclamado em todo o mundo, toda a terra, para testemunho a todas as nações, para todos os goinhos do mundo inteiro, né? Porque Jesus sabe que Deus havia dito a Abraão: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos, todas as famílias, todas as nações da terra. Então ele está repetindo, esse evangelho, essa notícia, evangelho quer dizer boas novas, notícias boas, uma boa nova, uma boa notícia. Essa notícia boa de que o reino de Deus está próximo vai ser anunciada em toda a terra. E é o que a gente faz, anunciando em toda a terra, né? E aí então virá o fim. O fim aqui é fim, acabou não. É fim telos em grego. Telos é o propósito, é o objetivo, é a finalidade, né? Aquele fim. Qual é o fim para que fim que você está fazendo isso? Com que finalidade, né? Ele está dizendo isso. É o cumprimento daquela situação, é o fim. Vai cumprir, vai se realizar aquilo para que tudo que foi elaborado ao longo de toda a história da Bíblia vai chegar ao seu finalmente, vai ser cumprido. Depois que todas as famílias da terra ouvirem falar de Jesus, só vai acontecer. Por isso que a gente quer falar para todas as famílias da terra, para acabar logo esse sistema de coisa horroroso, esse sistema de Satã, né? Essa forma de pensar horrível, em que todos nós somos infelizes, porque não é possível a pessoa ser feliz vendo o seu irmão na rua, deitado na rua ou catando lixo. É impossível. Você pode até viver bem e tudo, mas você não pode estar numa felicidade completa vendo um irmão seu, um semelhante seu, deitado, jogado na rua, todo ruim, todo fedorento, todo sujo e catando lixo na sua frente para comer. Ou vai lá pro lixão comer junto com os urubus. Quem pode ficar feliz vendo uma situação dessa? Ninguém. Então, por isso que a gente prega o evangelho por todo lado, né? E nós, evangélicos e cristãos, queremos logo que toda a terra ouça essa boa nova, que é para que isso acabe. E nós possamos viver a vida que Deus criou para nós, a vida boa, a vida feliz. Quando você crê em Deus, crê em Jesus como seu Salvador, aceita-o como Messias de Israel, o seu Salvador, aquele que veio para morrer no teu lugar, você tinha que morrer, você não vai morrer, ele morre no teu lugar para te salvar, para que você tenha reconciliação com Deus, né? Vive em paz com Deus, você passa a ter uma vida melhor, claro, mas não é aquela vida de plenitude 100%,
Por quê? Porque não dá. Não dá. Simplesmente, né? Como que a pessoa? Só se a pessoa for super insensível e não fique tocada de ver essas cenas que a gente vê. Crianças passando fome. Não dá. Vamos chegar. Portanto, quando vocês virem a abominação, ai meu Deus, eu não entendo como a pessoa pode ver uma criança passando fome, passar direto. Jesus aqui está falando da profecia de Daniel. Quando vocês virem a abominação que causa devastação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, o lugar santo é o templo, né? Mas aqui ele está dizendo, o leitor vai entender a indicação, o leitor entenda. Aí cada um vai ter que ter a revelação de Deus para entender o que ele está dizendo aqui. Ele está falando algo espiritual. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Eu entendo que é quando vier o anticristo. No entendimento. Quando vier o anticristo e fizer tudo aquilo que Daniel, nós vamos ler ainda Daniel, viu, né? Deus fez Daniel ver, vai ser um tempo muito ruim, né? Então, Jesus está falando aqui, lá em Jerusalém principalmente. Quem estiver na Judéia, fuja para as montanhas. Quem estiver na parte de cima da casa, no terraço, onde tem a eira, né, onde eles faziam as eiras deles, não desça para querer buscar as coisas. E quem estiver no campo, não vá em casa, também para pegar nada. E coitadas das grávidas e das que amamentam. E orem para que a fuga de vocês não se dê no inverno nem no Shabat. Para não pegar vocês prevenidos e não ser uma situação muito ruim. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve na terra e nunca mais haverá. A grande tribulação. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias de tribulação e sofrimento serão breves e abreviados. Por causa dos escolhidos, porque Deus escolheu alguns para sobreviverem a essa tribulação. Eu não vou entrar na explicação se a subida da igreja vai ser antes, vai ser depois, isso aí cada um entenda como quiser. Deus está falando, vai haver uma grande tribulação nessa época, de acordo com a previsão de Daniel, e aí vocês façam isso, Jesus está falando. Ele vai continuar no próximo capítulo.